Estamos ao vivo. Boa noite, gente querida. Vamos chegando, vamos iniciando esta live que vai estar muito boa, com mais histórias com Osho, com mais momentos de profunda conexão amorosa, de profunda compreensão interna, né? E sempre banhada muito riso, muito amor, muita dança. Como é que você falou, Amanda? Peraí, ela já fala. Deixa eu dar um beijo no meu Abiro querido. Fala, Biro! Aqui, como tem acontecido algumas vezes, meu coração tum, 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 tum. Eu preciso falar, porque daí quando eu falo, acalma. Daí já me sinto íntimo e dou boas-vindas ao nervoso. Daí ele se sente à vontade e a gente faz as pazes. Amanda, querida, a nossa 24º encontro do Histórias com Osho. Hoje temos aqui o prazer de convidar uma querida amiga, conterrânea, e uma pessoa que tem uma trajetória bem rica, bem importante e um monte de coisa para compartilhar com a gente. Querida, muito bem-vinda à nossa nave Osho. Ei. Queridos, boa noite a todos, todas, todes. Boa noite a vocês dois, Márcio, Ami. Adorei o convite, muito bom. É sempre bom estar perto dos nossos amores, né? E a gente tem essa conexão, não somente através do Osho, mas através de vários amigos com quem a gente tem compartilhado a vida, né? Compartilhado alegrias, brincadeiras, às vezes momentos difíceis também, né? E sempre é bom a gente se rever e atualizar essa conexão agora via virtual, né? Tô seca por um abraço. Como é que você falou que você é do abraço e eu da sou dança? Do abraço e da dança, da música e da dança. É uma coisa muito, muito forte, né? Eu adoro música, adoro dançar. Não só dança, que estamos sabendo, né? E muito da minha relação com a espiritualidade passa justamente pela música. Eu tenho essa via da música sempre foi um canal de comunicação, de certa forma, também, com outros seres com os quais eu tenho afinidade, né? E isso é algo que começa na infância já. Né? Então, pera, já chegamos na infância. Já chegamos na infância, pois Vamos da infância, então, chegar no Osho. Pois é meio tortuoso o caminho. Da vida. Esse encontro do qual o Osho também faz parte, veio lá numa raiz mais antiga, né? Esse meu amor pela música, e uma espécie de despertar espiritual que foi acionado por uma música dos Beatles. Geralmente, eu conto, quando falo um pouco sobre o início do meu interesse por essas coisas, né? Eu digo que o meu primeiro guru foi o George Harrison. Mas tá muito bem de guru. Tô bem de guru, né? Bem de guru. O Abílio já veio na homenagem ali também, que ele já está com a blusa dos Beatles, que eu tô ligada. Olha só, eu não tinha visto. Tá vendo? A gente está em sintonias. A gente está em sintonia. Se tiver rock and roll, eu tô com a camiseta do Led Zeppelin. Né? Vamos mostrar. Mas vamos que vamos. Né? Quem conhece sabe, né, que aquela música é um portal para uma outra dimensão, né? Stairway to Heaven. Mas vamos lá para os Beatles, né? Como é que foi essa história? Volta pro George Harrison. Fissurada em Beatles, desde que Beatles surgiu, eu ficava bastante com primos mais velhos, né? E um primo em especial que
que era apaixonado pelos Beatles, então comecei a aprender um pouco de inglês ali com uns 4 anos, 5, ouvindo as canções dos Beatles. Opa, agora chegou um serzinho que eu amo também, gatos. Você viu? Outra paixão. Não Aqui, vivo sem cadê gatos. a Clara? Tá entrando aqui, pronto. A Clara é bem morena, linda. A Clara é pretinha, pretinha. E então eu ganhei do meu pai, um dos raros presentes do meu pai, o disco do Sgt. Peppers, dos Beatles. E ele chegou todo empolgado, porque tinha uma música que ele gosta muito, né? Gostava, porque ele já não está mais aqui neste mundo. E começamos a ouvir a música e tal. Depois que baixou a poeira, eu fui ouvir o disco sozinha, virei para o lado B, e começou a tocar um som incrível, com cítaras e tablas, super envolvente, uma coisa um circular, assim, e aí aquilo me deixou completamente em transe. Acho que foi isso que aconteceu. Foi algo completamente... Eu nunca tinha ouvido aquela música, e já tinha ouvido muito Beatles, inclusive músicas desse álbum, mas aquela música em especial, não, já outras com um sotaque indiano, por assim dizer, mas essa tinha um clima diferente, porque ela tinha algo... É uma raga, mas uma raga cantada em inglês, com aquela coisa espiralada, e falando sobre o que eu fui descobrir depois, no mesmo dia, aliás, porque eu fiquei tão impactada com aquilo, que eu queria saber o que ele estava dizendo. Além da música, primeiro foi a sonoridade, aquele tipo de som que eu nunca tinha ouvido, eu tinha 8 anos, né? Mas o que ele estava falando? Aí eu fui para o dicionário de inglês, passei uma tarde inteira transcrevendo e traduzindo. E, em síntese, a música fala sobre a ideia da ilusão, né? Desse mundo como ilusão. Ele não fala em maia, mas é sobre isso, né? E que, na verdade, todos nós formamos uma unidade, e que tudo que acontece com um acontece com todos. Essa ideia, esse conteúdo, ele ressoou de uma maneira muito intensa para mim. Além de eu ter sido tocada por essa comunhão pela música, que é algo que realmente nos eleva, né, no nível astral, aquela música tinha uma afinidade perfeita com aquilo que ele estava dizendo. Eu entendi o conteúdo todo sem entender no primeiro momento, mas eu tive a curiosidade de seguir adiante, né? Eu acho que a curiosidade é uma característica bem forte minha, né? Que é uma coisa do humano também, que nos leva a aprender mais e mais, né? Aprender, Boa né? geminiana, né? Coisas. Geminiana com ascendente em Gêmeos e Lua em Aquário. Você é Gêmeos também, né? Eu sou Gêmeos com Câncer e Lua em Gêmeos. Gêmeos também tem uma dobradinha de Gêmeos aí. Qual música que era? Aquela era Within You, Without You, dentro de você e sem você. Mas também é uma coisa do paradoxo, né? Isso já dá um pouco, né? Tipo, que nem aquele livro do Prashanto, que vocês entrevistaram, maravilhoso, que ele tem um monge que é o pau no coco, né? A coisa de bater na cabeça do discípulo para se dar conta. E, para mim, essa música foi uma coisa assim, como se isso aconteceu comigo, assim, um raio na minha cabeça, né? Uau. Uma coisa de uraniana, assim, né? Pelo simbolismo da astrologia uraniana e netuniana, pela comunhão, né? Do Netuno, da fusão, e Urano, que é essa coisa repentina, assim, uma epifania, né? Aquilo me modificou a minha vida para sempre. Aqui foi um marco fortíssimo, né? E a partir desse momento e dessas palavras, dessa ideia de comunhão com o universo, aquilo para mim era assim, mas é claro que é isso, né? Que a gente tem uma unidade, que está tudo interligado.
A ideia do pensamento em rede, para mim, com 8 anos de idade, era uma coisa óbvia. As crianças sabem muitas coisas, elas estão muito mais perto da origem, né? Foi muito intenso aquilo, e eu ouço até hoje essa música, e toda vez que eu ouço, eu fico profundamente emocionada. Eu não consigo começar a ouvir sem ouvir ela toda. Já ouvi na internet, ou às vezes eu ouço no meu disco de vinil, que está bem riscado, assim, com bastante chiado. Eu tenho toca-discos ainda, né? Resistiu, né, às mudanças, às fases da vida, mas eu tenho vários discos de vinil e Beatles em mono ainda, são relíquias, né? Ai, que Imagino delícia. que Tem que deva limpar a ter agulha, o pozinho da agulha, isso, tirar o tirar lado do aquele... bolachão. E aí trancava de vez em quando, às vezes os gatos sobem e ficam querendo brincar com o disco que está girando, né? Uhum. E Ah, depois disso, né, de dar tapa no disco, tô imaginando. é incrível. A Súria adora dormir em cima do toca-discos. Então, às vezes, Ah. quando eu quero ouvir, eu tenho que removê-la, né? A Ai, que Súria e o sensacional. Mahadeva são os meus Ai, os seus queridos. gatos. É, Que delícia. são muito maravilhosos, meus queridos, meus amores. Geralmente, a Súria está aqui, está Tá aí, dormindo ó. no sofá, mas eu não, acho que não dá para vê-la. A Súria está sempre bem juntinho comigo. Delícia. Então, depois dessa música, dessa raga, eu comecei a prestar muita atenção em tudo que viesse da Índia. Bom, isso é anos 70, eu nasci anos 60, quero dizer. Eu nasci em 1960, redondo, né? Uhum. E isso era 68, né? Um ano incrível na história da humanidade, né? Que Eu, delícia. eu vivi muito forte aquele clima de anos 60, aquela energia hippie, aquela coisa nova era, que começa uma efervescência lá, né? E, sobretudo, culturalmente, não era algo que fizesse parte de uma cultura de crianças. Mas como eu tive esse contato com esses primos adolescentes, isso estava muito estava ali, estava perto e me interessava, porque eu podia também ver aquilo e não me interessar, né? Claro. Podia ser simplesmente algo que eles gostassem, mas aquilo me tocava, e eu procurava revistas, recortava coisas, tudo que eu encontrava sobre a Índia, eu queria saber mais e mais. Tinha uma loja em Porto Alegre, chamava Casa da Índia, que depois eu comecei a visitar essa loja para comprar incenso, ficava ali na Independência, na frente do Rosário, pertinho da Beneficência Portuguesa, onde eu nasci, e ia lá comprar patchouli, né? Aquele cheirinho de Janis Joplin. Então, toda aquela cultura dos anos 60, 70, ela permeia a minha fase de infância e também de adolescência, e é algo que ficou, né? Eu acho que eu continuo aquela mini hippie, né? Agora um pouco mais nerd, mas a hippie que floresceu lá, ela continua aqui, né? Então, toda essa relação com o Oriente sempre teve um apelo muito forte, sobretudo a Índia. Depois eu fui descobrindo coisas sobre a China também, e me apaixonei pelo I Ching, que é um meu oráculo querido. Sempre leio coisas, o Xuanzhu, o Lao Tse, mas antes dos chineses chegarem, teve mais um episódio importante também relacionado à Índia. Desculpe se me alongo, mas é que eu acho que os momentos de epifania, né, como eu chamei ouvi essa música do George Harrison, né, Uhum. com as cítaras e as tablas, e a relação toda dele com o Ravi Shankar, né, Uhum. isso foi muito... E eu passei a cultivar e comprar discos do Ravi Shankar, e ouvia muito isso, né? E mais ou menos aos meus 12 anos, que é um ciclo bem importante também do ponto de vista astrológico, é um ciclo de Júpiter, que tem a ver com crescimento no sentido espiritual, chega mais um livro na minha casa. Isso a gente tinha essa intensa vivência com livros. Meus pais não tiveram muito estudo, mas sempre tinha livro e música em casa.
né? E eu sempre fui apaixonada, filha única, ficava bastante tempo sozinha, adorava ler. Então apareceu um livro de yoga, né? Ainda chamo de yoga, né? Yoga. Yoga. Aí eu Yoga. olhei aquela capa com aquela figura fazendo uma postura, né? Se chamava Indra Devi, a pessoa que escreveu o livro. A mãe comprou para que pretendia praticar, e eu me agarrei no livro, li o livro inteiro e comecei a praticar as lições na ordem do livro. Eu fiz um curso de yoga através daquele livro, de Hatha Yoga. E foi muito incrível o que começou a acontecer comigo a partir dali. Eu comecei a entrar mais ainda em estados meditativos, que já acontecia através da música, e eu também gostava de fazer música, sempre desenhei, pintura, e sempre gostei de dançar também desde pequena, e aquilo estava assim criando uma coisa dentro de mim, um espaço que ia se abrindo cada vez mais. E a prática foi me levando para a meditação propriamente dita, porque fazia parte também das aulas, né? Eu já fazia as asanas, eu já fui direto para os exercícios de asana, de relaxamento, e estudava, e depois eu comecei a procurar outros livros, comecei a estudar o professor Hermógenes, também entender o que as posturas significavam, as asanas, né? O que aquilo significava, o idioma, o sânscrito, tudo isso começou a fazer parte da minha vida. E eu comecei ali pelos 12 anos, pratiquei yoga com muita assiduidade, em muitos períodos diariamente, geralmente no horário do meio-dia, que é um horário de bastante intensidade energética. Às vezes até atrapalhava o almoço da minha mãe, ela pedia para não fazer no horário que ela estava almoçando, eu ia fazer em outra peça, né? Casa pequena tem disso, né? Mas nunca parei de fazer, eu segui com muita intensidade até os meus 23, 25 anos, mais ou menos, e sigo fazendo até hoje. Eu tenho uma prática diária que eu vou alterando, compondo, agora eu estou incluindo algumas outras coisas também ligadas a Cabala, Cabalá. Então é algo que continua, né? Eu nunca deixei, eu acho que de ser uma yogi de alguma maneira, né? Sem pretensão assim nenhuma, mas e nessa fase de pré-adolescência ali, 12 anos, eu também comecei a conhecer pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu. E conversando com algumas amigas, e tinha um namorado que gostava dessas coisas também. Cada vez eu fui me aproximando mais de temas e de estudos. Aí eu conheci a Macrobiótica, né, a Associação Macrobiótica de Porto Alegre, um restaurante no centro, que todo mundo que gostava dessas coisas da espiritualidade frequentava esse lugar. E conheci muita gente lá e almoçar lá. E comecei a ler os primeiros livros de astrologia também, comprando livros lá, porque tinha uma livraria excelente, maravilhosa lá. Então, vários temas, tanto de yoga quanto de meditação. O primeiro livro do Gurdjieff que eu li, o primeiro Nietzsche que eu li, eu encontrei lá também. Livros do Mircea Eliade sobre simbolismo. Então, foi se enriquecendo o meu mundo pela leitura sempre e pelas pessoas, pelos amigos. É uma grande riqueza. Os amigos, nossa, são importantes demais para mim. E sempre foram mediadores de processos também, assim como a música, né? Um amigo também é uma música, né? Ai, é verdade. E assim as coisas foram acontecendo na fluidez e às vezes na repetição, como uma raga também, que tem aqueles tempos, tem aquelas suspensões, e aí volta para o mesmo ponto. Aí já pelos 15, 16 anos, mais pessoas, mais afinidades. Aí eu comecei a ir na GFU, Grande Fraternidade Universal, para fazer yoga com outras pessoas, que eu tinha um movimento assim de procurar as pessoas também, né? Tanto encontrava, isso ia acontecendo, né? Eu sempre me lembro
daquela frase, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? E eu acho que os mestres são as músicas, os amigos, os livros, os mestres também, e experiências que a gente tem. Toda experiência é um mestre, tem um aprendizado, né? E a astrologia foi ficando cada vez mais íntima também. Sempre yoga e astrologia. Sempre essa. E a música, né? E a música? E os livros, né? Essas coisas todas sempre andando juntas. E a relação com as pessoas foi muito importante para que eu conseguisse ter acesso a algumas coisas que os livros não possibilitariam. Eu precisava das pessoas. E eu gostava, queria, e gostava da sensação de êxtase compartilhado. Porque ao praticar as asanas com as outras pessoas, deixa eu me arrepiar agora. Arrepio dá uma coisa no peito, assim, o chakra cardíaco. De respirar junto, de fazer aquelas, de se elevar junto, né? Isso, nossa, era uma coisa assim. E esse estado, ele é sempre, a gente reencontra esse estado, né? Toda vez que a gente, não só quando pratica sozinho, né? Que eu faço sempre, mas eu adoro fazer meditação e práticas espirituais com outras pessoas. Mas nunca tive inclinação religiosa. Quando você estava referindo o encontro ali com a música do George Harrison, me veio assim, um pensamento bem claro, assim, uma certeza. Eu disse, esse tipo de coisa é como se uma alma que navega encontra uma ilha conhecida. Há uma espécie de reconhecimento, porque você já ouviu algo que você já conhecia, mas não lembrou naquele momento, né? Então, agora você relata toda essa história com a yoga, né? Com a astrologia, com o Bonfim, com Porto Alegre, com a loja da Independência, e a macrobiótica foi onde eu vi o primeiro workshop do Satibode que me levou para o Osho. E como é que o Osho tinha muito sannyasi, tinha um centro Osho ali na macrobiótica, foi ali que você ouviu falar? Como Fico é que imaginando foi? isso, se ela viu um vermelhinho passando por ali. Sim, os vermelhinhos eu comecei a ver na macrobiótica, mas foi no Ocidente, no Bar Ocidente, que eu me aproximei dos vermelhinhos, que eu comecei a ter contato com ele. Contextualizando. E também essa coisa dos amigos, de amigos em comum e pessoas que tinham chegado da Índia. E um dia eu fui parar numa festa na casa de umas pessoas também. Amanda, meu Deus. Fala, Bi. Só contextualizando, tem muita gente que não é de Porto Alegre que nos assiste, então só para explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Ocidente, onde é que era o bairro do Ocidente, o que tinha nesse bar, descreve um pouquinho esse ambiente onde você encontrou os sannyasi da primeira vez, os vermelhinhos, né? Como diria o Rupantaro, um amigo nosso, que eu acho que tu conhece, eram os vestidos de diabo. Todos viram isso, né? Mas como eu sempre gostei muito de cores quentes, né? Isso para mim era um atrativo, na verdade, né? O Ocidente é um centro cultural, na verdade, né? Que tem 40 anos, mais ou menos, eu acho que é isso, 40 anos, ou ele fez o ano passado 40 anos, não pôde comemorar, sempre tem a festa em dezembro, né? O Ocidente é sagitariano, que nem o Osho, aliás. E fica na esquina, é um casarão antigo, na esquina de uma avenida bastante longa e muito bonita da cidade de Porto Alegre, que é cheia de palmeiras imperiais, e de um lado da rua tem casarios antigos e bares e lojas, sempre foi uma zona comercial, é um bairro onde os judeus
se instalaram na antiga Porto Alegre, e do outro lado da rua tem a Redenção, que é como a gente chama o Parque Farroupilha, que é o nome oficial, né? Então, a gente tem uma espécie de quintal coletivo, que é esse parque maravilhoso que é a Redenção, que tem um lago. Quando eu era criança, tinha barco a remo, antes de ter pedalinhos. Era um lugar que eu frequentava. Eu cresci no bairro Menino Deus, mas eu frequentava o parque, porque é uma coisa que faz parte da cidade, né? A Avenida Oswaldo Aranha, onde fica o acidente, na esquina da João Teles, é também uma avenida que, além de vários bares, tinha um cinema, que não existe mais, infelizmente, um cinema de calçada, o Baltimore, agora tem um predião ali, bonito, mas um cinema sempre toca mais o coração, né? Claro. E tinha o Bristol também, que era um cinema menorzinho. Então, toda essa área do Bonfim era um ponto de encontro de várias culturas e um encontro cultural também. Tinha o Ocidente na esquina, na esquina da João Teles, os cinemas, também mais próximo a Venâncio Aires, que é uma avenida que vai desembocar no Oswaldo Aranha, outros cinemas e outros bares que faziam parte de um circuito de uma época, sobretudo nos anos 80, até chegar no final dessa avenida, próximo do centro, onde tem o Túnel da Conceição, e tem a esquina, chamada Esquina Maldita, que também que eram 2 bares, que ficavam na frente das faculdades da URGS, especialmente da arquitetura da URGS, que era um lugar, um ponto de encontro de músicos de diferentes culturas, além de arquitetos também. Tinha também. Toda essa área vamos voltar para o Ocidente. Vamos voltar para o Ocidente. Então, no Ocidente, além de funcionar como bar à noite, com festas incríveis, tinha também, desde sempre, um restaurante de comida natural no almoço. E eu acho que um dos primeiros saniasins com quem eu tive um contato mais direto foi o Deva Prem, que trabalhava no Ocidente. E foi também no Ocidente que eu vinha conhecer a Prachanto, querida amiga Prachanto. Mas que legal. O contato com as pessoas ligadas ao Osho, que na época era o Rajneesh, né, veio através do Ocidente e muitos outros amigos, pessoas que eu fui conhecendo, encontrando, e sempre eu lendo muito Osho. No primeiro momento eu não fiz a conexão direta, depois quando eu vi o Mala com a foto, aí que eu entendi que aquela pessoa que eu lia e que me impressionava muito os livros. Ele, primeiro que eu li foi Meditação, a Arte do Êxtase. É isso, né? Sim, sim. Tantra, Isso, a Suprema Compreensão. Suprema né? Esses Compreensão. 2 livros mexeram demais com a minha cabeça, de juntar todo aquele conhecimento que eu vinha buscando em várias fontes da Índia e numa forma ocidental, e assim, ele tem um dom de comunicação impressionante, né? E esses 2 livros, especialmente, mexeram muito comigo. A Divina Melodia também foi um livro importante. E depois, mais um tempo depois, Eu Sou a Porta, que é onde eu consegui ter um contato mais íntimo com ele, através desse livro. E nessas alturas, a Prachanto já estava na minha vida também. E isso deve ser final dos anos 80. Então, o contato com o Osho veio através dos livros, primeiro, né? Eu tenho essa coisa que parece que tudo começa, né? Começa num livro, né? Um livro, para mim, é um passaporte para uma viagem, para mim, um livro é um amigo, e sempre uma mediação também, né? E as pessoas, que eu gostava daquelas pessoas e gostava da forma que eles viviam, e eram pessoas que eu sentia uma identificação, como o Abílio falou, né? De serem parecidas comigo, pessoas que se abraçavam, que eu tinha sempre esse movimento eu sou muito afetiva, e às vezes eu me sentia um pouco estranha, assim, que as pessoas às vezes interpretavam mal, inclusive, a minha afetividade. Um movimento natural de fazer contato, de abraçar e de tocar as pessoas, e com essas pessoas isso podia acontecer. E eu era acolhida.
Então, isso foi incrível, assim, bom, né? Esses são parecidos comigo. Contato dessa intimidade, de carinho e de alegria, e de que legal que tu veio, que legal que tu está aqui, essa celebração, né, da troca afetiva. No ambiente dos bailarinos, eu tive também uma experiência muito, muito forte na época da mudança, né, que foi uma escola de dança muito importante na cidade, ficava na Avenida Independência. Então, em todo um circuito assim cultural que acontecia muito nessa parte da cidade, não exatamente no centro da cidade, mas no Bonfim, numa parte da Cidade Baixa e na Independência, né? E que também era um ambiente frequentado pelos sannyasins, as pessoas que gostavam da comida natural, que praticavam yoga e tal, né? Então, a aproximação mais intensa com o Osho veio através da Prashanto, das nossas conversas, dos trabalhos, né? Das massagens incríveis, né? Nossa, Prashanto... É uma coisa engraçada que ela diz que quando ela está muito empolgada para fazer massagem, que ela faz massagem até em cabeça de alfinete. Essa mulher é incrível, ela tem o Eu sou dom. massagista. Ela deve estar aqui com a gente. Vamos dar um alô para a Beijo. Tá tanta gente aqui, gente. Depois a gente vai falar um oizinho para todos. essa moça. Sabe o que eu lembro, Amanda? Que legal. A primeira vez que eu te vi foi num festival Osho, onde a linda pousada do Engenho hoje, que era sim, lá em São aquele Francisco festival Osho. Eu tenho até, vou te mandar depois o cartazinho. Eu vou mandar uma foto daquele evento. E eu lembro de você fazendo um trabalho no salão com astrologia, com as pessoas, com o grupo. Isso foi em 1993. 1993. Eu lembro bem disso. Assim. Foi aquele encontro, o Satya Prashanto estavam lá também. Foi um evento muito bonito, assim, que eu lembro. E aquele trabalho... Você chegou a fazer outras vezes isso? Trabalhos com grupo, coisas do gênero, assim, naquele estilo? Com aquela intensidade que aconteceu lá, porque aquela foi a primeira vez que eu fiz e com um grupo grande, né? Então foi muito intenso. O nome do trabalho era Shaking with the Stars. Ai, que delícia! Eu fiz uma playlist muito inspirada que envolvia Antes era o início de um ano novo astrológico, em março, e eu tinha uma palestra, uma conversa, e depois tinha esse trabalho, em que eu conduzia as pessoas para um mergulho, falando e viajando pelo espaço, por cada planeta, com visualização, e depois a gente começava a fazer alguns movimentos e ia se respirando e começando a se levantar e fazendo um círculo e dançando várias músicas, assim, até o Caetano Veloso no meio daquilo tudo, assim, Salve Jorge, muita coisa Jokerman brasileira, Jokerman, maravilhoso, uma percussão bem forte, né? Eu adoro lembro percussão. Eu me lembro, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi o Jokerman. Foi nessa... Eu sempre lembro, assim, a música, eu tenho muita memória, a música me lembra, às vezes me traz cheiros daquele momento, exato momento do ambiente, da coisa. Eu lembro do Jokerman, e você colocar... Eu lembro também que eu fiz um negócio lá com um bom DJ, que chamava do macaco ao Buda, que a gente começava a fazer dança que nem primata, lembra disso? Depois foi indo até chegar no Buda. Uma viagem musical, eu adoro. Aliás, eu tenho um projeto na gaveta que espero um dia poder colocá-lo, manifestá-lo. E naquele momento tinha muita gente, eu acho que a gente estava em umas 50 pessoas, eu acho. Né? Foram 3 centros do Osho, vamos dizer assim, de sannyasis, não eram oficiais, mas existiam,
que se reuniram para fazer esse evento. Esses 3 locais em Porto Alegre eram o Roma, do Sati da Prashanto, o Osho Boli, que era do Prafu, que eu fui representando, e a Sugama também, que eu acho que era uma taróloga, alguma coisa, que ela também tinha um local de meditação ali no outro bairro e tal. Daí foi um monte de gente mesmo. Foi bem interessante aquele festival. Mas isso, qual foi o ano que tu falaste? 93? 93. 93. Eu Então, creio que foi 93. Em 94 eu fui morar em São Paulo, então... Se bem que pode ter sido março de 94, mas eu acho que não. Acho que foi março de 93. No março, com certeza, porque foi o início do ano solar, né? Não tinha essa coisa... Aconteceu um monte uma energia solar, e era um dia muito bonito também, e entrava um sol naquela sala que é toda com madeira, né? Então, uma coisa muito, muito acolhedora. São uns momentos cósmicos mesmo, né? De união e de potência, né? Foi incrível, assim, para mim foi eu estava com uma expectativa que foi muito além do que eu imaginava, assim, o resultado e o que aconteceu, e as pessoas embarcarem nas viagens que eu fazia sozinha, né? Foi muito bacana, assim, ter essa... Foi a primeira vez que eu coordenei um trabalho de meditação coletiva, que geralmente, em função da astrologia, era mais a coisa da conversa, né? Só que a meditação, ela faz parte de mim, porque, na verdade, é onde tudo começa. Né? Eu sempre fui uma meditadora, e isso é que me levou para todas essas coisas, porque eu queria meditar junto. Você ganhou o nome de Anand. Eu achei. Hoje eu estava procurando. Achou a cartinha de Sânia? Olha só. Vai. E eu estava numa coisa coisa mais dela, conta. A coisa mais querida. Conta como é que você lê a data, recebeu, conta a história para gente. E eu estava assim, eu gostava muito, mas eu estava muito dividida, despachando, mas eu não quero, né, se eu peço o nome, eu não quero assumir uma responsabilidade, e é uma coisa meio rebelde minha também, de não querer me vincular, nunca quis, assim, né? Eu gostava tinha uma admiração pelo Osho, mas também não sentia aquela conexão de um mestre exatamente para mim, né? Sentia um afeto, mas não era algo que me tocava. Ele não me tocava o coração, ele tocava mais a minha mente. As pessoas tocavam o meu coração. Então, através das pessoas vinha o Osho. Então, eu gostava dessa maré do Osho, e acho que aí eu entendi uma outra coisa dele também, né? Desse amor que ele inspirava as pessoas e que vinha na minha direção. Então, eu resolvi ir na direção dele também. Opa, eu acho que eu atendi o telefone sem querer. Não posso atender. Sabe o que me lembrou isso uma vez? Uma vez eu lembro que em São Paulo eu estava fazendo uma Kundalini, que é uma meditação do Osho, que a gente chacoalha, tem 4 estágios, para quem não conhece e tal. Eu estava, acho que no primeiro estágio, e tocou o telefone no quarto onde eu estava fazendo. E eu disse, e agora? Agora eu peguei, fui lá, tirei o telefone e deixei ele para a pessoa se dar conta que eu estava fazendo Kundalini. Ela ficou ouvindo. Isso. Então, eu comecei isso, né, a praticar antes dessa época que a gente se conheceu. Então, ali por meados dos anos 80, eu comecei a praticar algumas meditações, aí a lugares, grupos, com a Prashanto, com o Deva Prem, com o pessoal no Taj Mahal. É uma época muito, muito doida, que tinha muita coisa acontecendo na cidade, né? O Taj Mahal foi um lugar bem importante, um marco, né? E era também um ponto de encontro de sannyasis na época dos anos 80. Era uma casa muito interessante, assim, porque tinha essa decoração oriental como se fosse o Taj Mahal, né? A Prashanto trabalhou lá também.
Então, essa coisa com os amigos, e comecei a praticar as meditações. E logo a meditação que mais me tocou foi a Kundalini. Eu gostava da coisa além da Vipassana também, que já tem a ver com o que eu fazia antes, né? Só o sentar e observar a respiração, né? O sacudir e a dança, né? Porque na Kundalini tem muita dança. E uma dança que tem uma relação com os outros também. Então, isso sempre foi e continua sendo a minha meditação predileta, a Kundalini. Foi muito especial em vários momentos da minha vida, pelo efeito dela, tanto no grupo, como também em alguns momentos praticando sozinha, né? Mas em grupo sempre é muito melhor, né? Não tem nenhuma dúvida. Então, eu acho que depois que eu li o Eu Sou a Porta, eu comecei a ficar mais próxima dele. A Prashanto já tinha feito uns trabalhos de renascimento comigo também. Eu comecei a sentir mais intimidade. E ela me disse, tá, mas então se tu tem dúvida, tu mantém o teu nome e pede daí tu vai receber um nome que é a família. E ela insistiu bastante, eu estava um pouco dividida assim, com essa coisa pela responsabilidade, né? Sim. E justamente nessa época eu estava bem no retorno de Saturno, então era algo sério para mim também, não era era importante, o sério nesse sentido, né? E então mandei a cartinha, tinha que preencher várias coisas, né? Os interesses da gente e tal, né? Em inglês, se não me engano. E então chega um dia pelo correio. Eu morava num outro bairro, não morava no Bonfim, que é um ponto energético para mim, o Bonfim, mas era bem perto daqui. E aí chegou a cartinha e veio Anand Amanda, né? Não sei se não está invertido. Não tá, dá para ver. Assinatura, né? E a data, né? November 15, 1990, 1990, 15 de novembro de 1990. Tão lindo, né? Um pássaro. Lindo. Esse Cisne, né? cisne tem uma história. Eu Uma história contei linda. no dia que a gente fez a live com o Prashanto, a gente reproduziu a gravação, que era justamente o dia 19 de janeiro, que é uma data muito simbólica, porque foi o dia que o Osho abriu suas asas, né? Voou ao seu voo, 19 de janeiro de 90. Esse cisne, a história dele... Foi no ano da passagem dele, né? Esse cisne ele foi criado como símbolo pessoal dele. Ele usava, tem os hobbies, eu tenho uma foto de um hobby que ele está com ele aqui nos dois lados, linda a foto. Linda. Eu esqueci o nome agora desse cisne, aquele dia eu anotei, sabia? Então, o nome do lago é Mansoravar, algo assim, que é um lago, um lago em local altíssimo no Himalaia, que vive uma turma de cisne. Esse cisne vive lá. E durante um período do ano, lá fica tudo gelado e eles voam para a planície e lá eles põem os ovos. E pouquinho antes dos ovos quebrarem, os pais voam milhas, parece que é 10 mil milhas de distância, retornam ao lago, os ovos racham e os filhotes, depois de um período, voam sozinhos e acham. Migram para lá. Ai, que lindo. E isso é a simbologia do símbolo dele, quer dizer, ele chocou e se foi para o lago. Agora é com vocês. E essa data em que chega é o período escorpião do ano, que tem a ver com transmutação, né? Que dia que chegou? Qual foi a data? 15 de novembro de 90. 15 de novembro. E qual o significado do nome? E a Anand, né, Amanda, o meu nome, e meu nome de batismo, que é um vínculo forte que eu tenho com meu pai. Eu acho que isso também, né, era uma dificuldade com o nome,
por gostar do meu nome e do Mas nome tinha essa Amanda. opção, né? Tinha, né? Você Tinha essa colocava a opção. nunca tinha. Isso de ser um... Meu pai já tinha falecido há muito tempo, né? Uhum. E quando eu nasci, eu fiquei mais de mês sem nome. Era a Nenê, a Nenê, a Nenê, porque todos os nomes que a minha mãe escolhia, o meu pai dizia, eu já tive uma namorada com esse nome. A minha mãe ficava furiosa. Namorador. Muito, um aquariano bem namorador. E a mãe, e eles foram ao cinema e tinha uma cantora de tangos. Meu pai era apaixonado por tangos, cantava tangos, todos os tangos do Gardel e tal, coisa bem romântica, né? Uhum. E nesse filme apareceu uma cantora que chamava Amanda. E aí ele propôs à minha mãe esse nome e ela aceitou finalmente. Veio o nome. Quando eu comecei a me envolver com a yoga, com a meditação, com a astrologia, todas essas coisas, as pessoas me chamavam de Ananda. E depois elas pediam, quando viu que não era Ananda o meu nome, elas pediam desculpas. Eu disse: não, não tem importância. A perninha do M é a minha conexão com a materialidade. Uau. Eu já sentia uma identificação com Ananda e com Anand, né? Uhum. Uhum. E justamente o nome que veio para mim foi Anand, né? Que significa bliss, êxtase, né? E que é justamente um núcleo da minha ligação com a meditação. Esses aspectos a gente sabe que não tem nada fora do lugar. Nada fora do lugar. Nada. Quando eu abri o envelope e vi, eu comecei a rir. Fala, como é que você sabia? E a Prachana, como é que você sabia? Quando viu também, né? Naquela época a gente não tinha telefone, era tudo mais direto. Ela foi na minha casa, eu tinha um rádio, um bip, que a gente mandava mensagem e tal. Daí ela estava super empolgada, aí chegou. Eu disse, não, eu não vou te dizer o que é, vem aqui. Aí ela veio, daí também ela olhou e também ria. Muito legal, a gente se abraçou muito, rimos, foi muito legal. Foi uma celebração, assim, claro, tinha que compartilhar com ela aquele momento, né? Foi claro. muito bonito. Todo mundo tem a sua história, né? Desse momento que chega a cartinha, tão esperado, que demora, né? Demora para chegar. Mais de mês, assim. Eu achei tem muita história. Tem muita história. Tem muita história. Aliás, eu não vou falar quem é, mas a semana que vem estará conosco o portador da minha cartinha, que levou até hoje a minha cartinha. Que legal. Semana que vem estará conosco aqui, tem um vínculo tu teve bacana essa nisso. experiência, né, da Índia e contato com ele, né? Isso tem muita história, né? Eu já contei boa parte delas no dia que a gente começou essa série, né? Mas, Amanda, conta mais de você, que é a nossa estrela. Como é que está o Osho nesse caminho? Como é que foi essa né? Bom, então isso... Aí, essa alegria. E daí continuou isso. Acho que isso é algo muito autêntico, muito genuíno, né? Então foi uma revelação natural, né? E achei muito interessante isso de algo que com um grupo que eu não tinha contato, de outro lugar, né? Isso e ter essa conexão tão próxima, né? De ser algo que é muito... Só podia ser isso, né? Quando eu abri a carta e vi. Por isso que eu ri, né? É aquela coisa de que isso, né? É isso. Então, a gente... naquele momento... Hã? Não, Fala. Eu ia falar outra coisa. Achei que... Não, nada importante, é só pontuar, mas segue. Naquele momento, era uma época que eu tinha bastante contato com todas as pessoas ligadas, né, ao Osho, à meditação, e essa troca, essa intensidade, ela prosseguiu, né? Não tive a oportunidade de ir até a Índia, né, mas a Índia veio até mim
nas mais variadas formas, né? Eu acho que eu já fui até lá, e talvez tenha vindo de lá, não sabe-se lá, né? Eu acho que tenha um grãozinho em mim que tem essa conexão. É interessante que atualmente eu já não tenho essa motivação para ir a este lugar, a Índia, né? Mas talvez ela esteja completamente em mim, né? Mas Mas aí tá, é que tá. Não é a Aí é que meditação tá. é que Ela, é aí falou que tá. tudo. Não precisa ir à Índia. Você está aqui conosco. Né? Não é? É verdade. Eu tenho um amigo, um colega de profissão e tal, que eu fiz um trabalho para ele, e ele queria que eu fosse com ele até a Puna, né? E queria me pagar a passagem em retribuição, assim, pelo trabalho que eu tinha feito para ele, enfim. Mas daí eu digo, não precisa ir até aí. Eu te dou tal livro aqui, lê esse livro aqui, depois a gente conversa. Então, tudo que eu fui buscar na Índia está nesse livro, que eu te presenteei esse livro, Amanda, num aniversário, recentemente, no do Tony. Eckhart Tolle. Isso, daí eu sei quando a pessoa lê esse livro, né? Quando ela sempre fala comigo depois. Quem leu, me liga, ou diz, faz contato, pelo menos, manda sinais de fumaça. Mas eu acho que essa coisa, essa manifestação Osho, vamos chamar assim, né? Que ela se dá de várias formas. Conhece o Rupantar, Sérgio Veleda? Claro, conheço, sim. Ele fez uma conversa com a gente aqui e ele falou uma coisa que eu não esqueci mais. Ele falou que, na visão dele, o Osho manifesta aspectos ontológicos do ser. Tipo assim, é um ser humano numa expressão muito refinada. O jeito, as mãos, o gestual, aquela figura, o jeito de falar e aquela abundância intelectual. Que derramava, assim, chegava a falar. Eu peguei lá em Pune discursos dele seguidos. Durante 2 meses, praticamente, ou 3 meses, renderam 3 livros. Um sobre cristianismo, o outro sobre o comunismo e o outro chamado Zen Manifesto, mas todos ligados ao Zen, relacionando o cristianismo com o Zen, Eu adoro o comunismo com o Zen e o Zen Manifesto, que foi o último ciclo de palestras, e ele falava 4 horas por dia. Nossa, 4 horas. A gente teve encontro aqui com uma convidada que, no momento lá, estava com a bexiga cheia e não dava para sair. Passou o trabalho, foi uma experiência e tanto. Mas eu acho que Mas o que a também gente quem faz mandou aqui... tomar 2 cocos antes de entrar para assistir. Também tinha que saber os truques, né? Eu acho que ela foi pega de surpresa também com a palestra de 4 horas. Também, né? Claro. E eu vejo assim vários níveis dessa energia tocar as pessoas. Tem pessoas que tocam pelo intelecto, e para ti eu acho que tocou das 2 formas, né? Foi um encontro, é justamente uma definição que você própria deu de você mesmo. Você falou das coisas do intelecto e do coração, né? Até sem fazer a referência ao Osho, antes até, você estava ali construindo a sua narrativa, a sua história e tal. Amanda, conta pra gente um pouco dessa experiência de cantora. Eu fiquei bem curioso quando eu vi esse aspecto que eu não sabia. Percussionista e cantora. Quando foi isso? A percussão, acho que a gente até compartilhou uns momentos, né, de fazer um pouco de barulho, né? Sim, essas coisas, as brincadeiras sempre. A relação com a música, ela sempre esteve presente desde sempre, assim. Primeiro, por gostar de ouvir música, né? E me encantar muito com ela, mas sempre um desejo de contato, de participação. E sempre brinquei muito quando criança com violão, e a percussão chegou mais tarde, né? Através dos amigos. Aí uma coisa que tem uma relação muito forte com o coletivo também, essa experiência de partilha. Houve uma situação na minha infância que eu
fiquei um pouco traumatizada e que tem uma relação com música, que depois que eu entendi isso, atualmente, 60 anos quase depois, que agora a coisa se abriu de novo, né? Mas sempre gostei de cantar e de tocar, e sempre procurei estar próxima disso, né? Não cheguei a estudar música profundamente, só tive umas aulinhas assim na infância. Aí, mais tarde, na adolescência, eu ganhei um outro violão de presente de um namorado e comecei a desenvolver de novo a coisa de tocar e compor, porque eu sempre gostei de compor e cantava também. E num outro relacionamento um pouco mais tarde, não na adolescência, mas já no limiar, assim, de uma fase não exatamente adulta ainda, né? Por volta dos aos 19 anos, eu tive um relacionamento muito especial com um rapaz que ele é música, é uma pessoa que é música. Ele é totalmente musical, um músico intuitivo, mas que conhece pauta, tudo, é ambidestro, toca todos os instrumentos, é uma pessoa impressionante. E ele leu em mim a música. Ele entendeu a minha relação com a música, a minha relação intuitiva com a música, porque eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não sei ler música, mas se eu estou num lugar que tem gente fazendo música e é permitido participar, já está lá. Eu já, quando eu vejo, eu já estou pegando uma coisinha, eu posso pegar até uma chaleira, um copo, e já começa. Hoje em dia eu já não consigo cantar mais, assim, a voz, eu até tenho que falar com a Marisa, né? Tô Tem querendo que fazer o treino com a Marisa. querendo voltar, quero resgatar isso também, até para as minhas composições, porque o violão eu toco diariamente. Aproveitando, fazer merchandising da nossa editora de vídeo e áudio, professora de canto maravilhosa, Marisa Rothenberg. Contatos podem fazer aqui nos comentários. Total. Agora estou assumindo publicamente, né? Olha, agora danou-se, vai ter que agora fazer. danou-se. Eu sou vai testemunha aqui. testemunha aqui do proposta feita, aceita, está firmado o vínculo. Um advogado ainda? Tem muitos assuntos que daria para puxar, eu não sei quanto tempo a gente tem de a gente sempre, quando faz essa pergunta, é porque falta pouco tempo, né? Tá fechando o tempo. Assim. Tem assuntos, eu acho que já falaram, você já participou de muitos, que eu acho que todos perguntam, do Caio Fernando Abreu, todos perguntam também. Eu gostaria que você, isso da dona Ema, eu gostaria, toda a grande professora de astrologia, né? Tudo isso, não vai ter tempo de falar sobre isso, porque pela minuciosidade do teu depoimento, eu sei que precisaria de mais uns 3 encontros para falar desses personagens da tua vida. Foi esse encontro com a Dona foi muito importante. Isso foi quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Só fala para da dona Ema aqui para os nossos... Então, assim, em breve, né? Eu já estudava astrologia através de livros e de pessoas também. Tinha começado a trocar com muitas pessoas as informações e comecei a ouvir falar sobre a Dona Emi. E a maneira que eu a conheci foi muito engraçada, inusitada, e nem sabia que era ela, porque eu fui com um namorado meu levar um pão integral numa casa. Ele trabalhava numa padaria integral, fui com ele levar esse pão e a gente chegou no meio de uma reunião e que era na cozinha da casa e era um grupo grande, eu acho que tinha umas 20 pessoas ao redor de uma senhora de idade. E quando eu entrei naquele lugar, eu vi aquela pessoa sentada e eu fiquei muito... Eu quase me assustei quando eu vi a energia que vinha daquela mulher, assim, que ela era uma idosa,
mas ela tinha uma vivacidade, assim, ela estava quieta, mas saiu um facho de luz dela, muito intenso, assim, eu cheguei a sentir aquele negócio, era dessas épocas em que eu fazia yoga todos os dias, fazia jejum, já tinha ido para uns sítios também meditar com o pessoal da GFU e encontros com os mestres da Grande Fraternidade Universal também. Eu estava hiper aberta e sempre vi aura, continuo vendo, mas naquele momento era algo que estava muito aguçado e que eu não tinha controle também, né? E, sim, enfim, a gente chegou ali, entregou o pão, eu vi e depois a gente foi embora, porque a gente estava até atrapalhando. Daí eu perguntei, alemão, quem é essa senhora? Daí ele disse, é a dona Emia, astróloga. Eu disse, agora que tu me diz, rapaz, que é ela? Eu não sei, eu fui na casa dela, não sabia que era ela. Espera aí, vamos entregar, falar que esqueceu um pão, vamos entregar lá mais um pão. Sim, daí ficou aquilo, né? Assim, foi uma coisa de. Até foi interessante também eu não saber quem era ela, porque eu não fui com nada pronto, né? Eu não sabia quem era, não sabia onde é que eu estava indo, estava levando um pão integral com ele a caminho de casa. A gente estava indo a pé para minha casa e no caminho tinha que levar entregar esse pão, pronto, né? Só que eu ganhei muito mais do que o pão, né? Eu ganhei um pão mesmo, né? Um pão como no sentido de alimento espiritual. E mal sabia eu que depois de estudar com essa pessoa, que foi um tempo depois, eu comecei a estudar com ela em 1978, não exatamente estudar com ela, porque eu comecei eu queria começar a estudar, mas não tinha curso ainda, era o segundo semestre de 78. E então, para eu parar de incomodar, que o curso só começava em março de 79, ela me deu umas cartas que ela tinha recebido do filho dela, que morava em outra cidade, para datilografar, para transcrever. E em um dia ou dois eu datilografei e levei e queria mais. Aí ela começou a me passar algumas fitas para transcrever. Fitas cassete com aulas, com palestras, com interpretações de mapas, que eu não sabia de quem era, só via o desenho, só tinha um número, o desenho e a interpretação. Então, aprendi muita coisa ouvindo e transcrevendo. E em março daquele seguinte, né, eu comecei a fazer o curso regular. Daí eu fiz o 79 inteiro e 80 também. E depois, em 81, eu ia de vez em quando também fazer essa mesma, pedia sempre para fazer alguma coisa. Eu queria era ficar perto dela. Só ficar perto dela. Às vezes eu ficava no jardim, que era cheio de rosas, conversando com o filho dela, ou quieta mesmo, assim, uma coisa... Eu queria ficar perto dela. Então, com ela eu tive uma sensação assim de uma conexão diferente também, desde o primeiro momento que eu a vi, sem saber a admiração que eu tinha, né, pela sabedoria dela, que é uma vivência da astrologia. Ela já tinha bastante idade, já tinha feito mapas de muitas pessoas e nos transmitia a astrologia de uma maneira muito especial, sem teoria. A astrologia é vida, a astrologia tem relação com a natureza, e a gente precisa observar as pessoas e a natureza, e essas imagens são que são os signos, os planetas, são como espelhos. Mas a gente tem que tirar o pó do espelho. E abrir a mente e o coração para essas mensagens que vêm dos céus. Tá. Duas coisinhas, tá? A gente está com pouco tempo. Eu vou agradecer aqui as pessoas que estão com a gente, muitas talvez não, ou talvez não, com certeza você conhece. Vamos ver aqui outros que estão sempre com a gente: Lícia Kilma, Maria Aparecida Brito, Heloísa Averbuck, Fátima Dara Lúcia, Maria Cláudia Tombolato, Vissadiana Basile, East West, queridos amigos, Silvia Guerra, Shobana Machado, Prachanto e Sati Lisboa, queridos.
Queridos. Guian Antar, Sônia Bergamaschi, Janildo Dantas, Márcia Barra, Tula Stratia, querida cantora, Heloísa Helena Barbosa, minha conterrânea, Luiz Gustavo Vieira, Suami Jivan Jachan, Jane Prachante. Prachante, que legal. Ah, a Prachante também tem outras histórias com a Estão Prachante. falando aqui para contar a história com outros. Dita Chária, Ulisses Miguel, nosso assíduo, vamos, já esteve com a gente aqui há 2 semanas atrás. Deva Prem. Olha, falei nele. Cláudia Lacerda de Azevedo, Deva Guiricha e música. Cleusa Borges Pereira. Amanda, legal, quer perguntar alguma coisa? A gente queria abusar um pouquinho da astróloga e pedir só assim uma pequena perspectiva de 1 minuto, se é que isso é possível, de Brasil. Tá ouvindo, para todo mundo que está aqui também, né? Bom, a situação Brasil é a mesma do mundo, que a gente está com umas configurações bastante complexas durante esse ano, né? Uma falta de palavra melhor. Saturno, quadratura com Urano o ano inteiro para o mundo e para o Brasil, tocando em pontos cruciais do mapa astrológico do Brasil. Então, é um período de contração, de muita insegurança, de desejo de liberdade, de não poder vivenciar essa liberdade, de confronto entre o velho e o novo, essa desobediência civil, não no melhor sentido do Thoreau, né, mas uma desobediência civil no sentido de querer usar uma liberdade que avança, né, o espaço do outro, e que não é a verdadeira liberdade, porque liberdade sem amor também não é liberdade, né? Uma liberdade que é prejudicial ao outro, né? Então, o Brasil, esse ano, um ano bastante difícil, talvez a gente tenha algumas reviravoltas, mais ou menos no meio do ano, do ponto de vista governamental, político, que também vai abalar o país, não tem como, né? E o progresso para o nosso país a partir de 2023. Então, a gente ainda tem um tempo difícil, né? Essa questão da pandemia aqui está nos atingindo em cheio, vai demorar, né? No mundo inteiro vai demorar, e aqui, obviamente, também, né? Mas 2022 já tem configurações bem mais estimulantes. Eu acho que a partir de fevereiro, e especialmente abril do ano que vem, a gente tem algo mais mais abrangente, no sentido de mais imunização, né? É isso que se espera, né? Vacina para todos, a gente tem que vacinar o mundo inteiro, tem que vacinar a África também, né? Não dá para vacinar só o mundo ocidental e os que têm possibilidades materiais melhores, né? Tem que ser para todo mundo. Viva o SUS. Perfeito. Viva o SUS. Viva o SUS. Amandinha, muito obrigado. Adoramos estar contigo. Queridos. Ai, volte sempre. Coisa muito boa, muito boa, muito boa. Te ouvir falar, assim, você fala de um jeito que a gente vai ficando assim, querendo ouvir mais. Uma delícia, uma delícia. Essas experiências todas, elas passam para mim muito pelo coração, pelo afeto, né? Até essa coisa da astrologia, que no fim virou um trabalho, para mim sempre foi uma questão, antes de tudo, afetiva, né? Sempre teve um grão, né? Que é o grão bija, né? A semente do coração. E semana que vem tem mais! Um último merchandising. Vou fazer um merchandising de uma cidade de São Paulo, que tem 2 pessoas nos assistindo aqui do interior de São Paulo, onde eu vi que o percentual razoável, pelo menos do núcleo que eu convivi, se abraça muito. Agora, obviamente, não. Né? Mas em breve
poderemos nos abraçar todos de novo. Um abraço para Piraju, Missajana. Piraju. E um abraço, Porto Alegre. Um abraço para todos que estão aqui. Sintam-se abraçados. Aquele abraço de corpo colado que a gente aconchega, assim, só sentindo em silêncio, o coração batendo. Respirando junto. Respirando junto. A gente, com paciência, a gente chega lá, né? Chegaremos lá. Se cuidem, se amem. Se cuidem, muito bom. Ih, gente, lá vou eu, né, com a minha dificuldade. Vamos embora, deixa eu encerrar a live. Queridos, e eu não... Aqui. Um beijo a todos. Semana que vem tem mais. Até!